Marina, mercado de luxo, na verdade, mercado, marketing de luxo, enfim, todo esse segmento de luxo, a gente, é, até a sensação que dá é que as pessoas não necessariamente conhecem tão bem. A gente conhece marcas, né, as marcas de luxo, as marcas aspiracionais, mas é um mercado que tem muita peculiaridade. Tem gente que fala, inclusive, que é um mercado que nunca tem crise. A gente talvez fale disso um pouco mais para frente, vamos entender melhor. Mas fala para a gente, dá um panorama, assim, o que que é o marketing de luxo ou o mercado de luxo? Como que você, não falar como você enxerga, porque você é especialista nisso, você dá aula sobre isso, mas como que você explica esse mercado? Beleza, vamos lá. Primeiro, assim, né, acho que a gente tem que entender alguns conceitos. Quando a gente fala de luxo, pessoal, a gente está falando de uma cultura. Então, luxo é algo muito qualitativo, não é uma fórmula racional. A gente tende a achar que luxo pode ser supérfluo ou pode ser algo extremamente ostentatório, mas na verdade é que tudo depende da forma de comunicação. Então, nas minhas aulas de cultura e comportamento do consumo de luxo, a primeira aula é sobre antropologia de consumo, para a gente entender sobre a necessidade de algo que eu falo muito, que é operar a diferença. Então, quando a gente consome, né, dentro da nossa sociedade, a gente está se diferenciando, a gente está se posicionando frente aos outros, contando nossos hábitos. Então, o luxo, ele vem justamente para ajudar a você operar essa diferença. Então, quando você consome um determinado item, ele pode ser considerado um artigo de luxo, a depender de como você vai operar essa diferença. Acho que esse é o primeiro grande mito aí que a gente tem que derrubar. Então, luxo é algo bastante complexo, gente. Ele não tem nada de supérfluo, como muita gente julga. Quando a gente está falando de luxo, por exemplo, no começo da minha carreira, eu fui aprender luxo estudando o comportamento da classe C. Exatamente. A gente fazia pesquisa etnográfica. Pesquisa etnográfica, para quem não sabe, é quando a gente vivencia, de fato, o dia a dia daquela pessoa. Então, a gente meio que cola na pessoa, bem semelhante a um antropólogo, para entender os hábitos dela no dia a dia. E ali a gente pega uma série de insights. É como se a gente estivesse sendo a sombra daquela pessoa para entender o comportamento de compra, o comportamento lifestyle, o comportamento de vida dela. E aí um dos primeiros trabalhos de etnografia que eu fiz, na época com um professor querido, era para uma indústria de beleza, de itens de saúde e beleza, e a gente estava entendendo como que a gente iria posicionar uma determinada marca de sabonetes para o consumidor da classe C, mas isso seria um artigo premium, um artigo de luxo para eles. Por quê? Porque teria um ticket médio muito maior do que um sabonete comum, e a forma da embalagem, a forma como a fragrância colocar ali, todos esses estudos categorizavam para aquele consumidor aquele sabonete como um artigo premium ou um artigo de luxo. Então, a gente tem que quebrar esses mitos de achar que tudo que tem a ver de luxo são das grandes marcas, são dos grandes conglomerados de luxo. Obviamente que é isso o meu setor de estudo, a gente vai falar aqui da LVMH, Kering, Prada, que são os maiores grupos de luxo do mundo, mas eu queria já começar tirando aí esse mito de achar que luxo é só a Ferrari ou as joias e o Rolex. Luxo, essas grandes marcas, elas talvez sejam assim, aquelas questões aspiracionais de consumo, mas acho que então o luxo também tem muito a ver com o comportamento e com o valor que uma pessoa eventualmente dá, e aí não importa o estrato social em que ela esteja, né? Você deu o exemplo aí da classe C, com sabonete, uma marca que foi posicionada para aquele público, de repente ali é luxo, para um outro público que olha aquilo e fala, não, isso aqui não é luxo para mim é aquilo. Então tem muito a ver com essa forma de se posicionar e o quanto talvez a pessoa dê o valor exato ali também, né?